Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de análises bioquímicas e hematológicas. E hoje nós vamos falar sobre as análises bioquímicas dos distúrbios glicêmicos, renais e hepáticos. Então, só recapitulando, nas primeiras aulas da nossa disciplina, na aula 1 e na aula 2, nós falamos das análises laboratoriais hematológicas, tá? Então, nós falamos um pouco em relação à parte eritrocitária, mostrei para você como que é a questão da hematopoiese, falei também em relação a essa formação de hemácias, que nós também damos o nome de eritrócitos, falei da hemoglobina, toda a parte importante ali dos índices hemantimétricos também, VCM, HCM, o que significa, os reticulócitos, que são as hemácias jovens ali que a medula produz e acaba lançando na periferia, e quando nós temos esse número elevado de reticulócitos, é um indicativo que tem alguma alteração na hematopoiese, ok? Também falei lá na segunda aula, na aula passada, a parte dos leucócitos, certo? Então, o leucograma, especificando as células leucocitárias, né? Então, eu mostrei para você a diferença das células leucocitárias, os neutrófilos, os linfócitos, os eosinófilos, enfim, nós passamos células por células, mostrando a morfologia de uma célula normal, certo? E também nós vimos a diferença ali entre uma célula, né, dita normal, dentro de uma pessoa, dentro da normalidade, que significa um paciente que tem a sua saúde intacta ali, não está tendo nenhum acometimento, como uma infecção ou algo que altere essa parte leucocitária. E também nós vimos as alterações, principalmente as alterações em relação à quantidade, né, na periferia, mostrando como que se faz também essa quantificação, utilizando ali a câmara de Neubauer, que pode ser utilizada tanto para contagem de eritrócitos quanto para contagem de leucócitos, ok? E eu mostrei, inclusive, a questão do desvio à esquerda e do desvio à direita, né? Então, só recapitulando, o desvio à esquerda é quando nós temos as células jovens leucocitárias na periferia, tá? Então, dentro da maturação, né, lembra-se que a maturação é feita lá na medula óssea, e quando você tem uma redução do número de células de defesa na periferia, ou alguma infecção, ou algum acometimento, né, uma neoplasia, por exemplo, isso vai ocasionar o quê? Vai ocasionar que essa medula ela vai lançar essas células jovens para a periferia. Então, por isso, quando você faz a coleta de sangue periférico e faz um hemograma e um leucograma, nesse leucograma você vai ter essas alterações quantitativas e também a morfologia. Por isso que muitas vezes vem escrito ali no laudo do exame em relação à presença ali, o número de neutrófilos, vem também, quando você tem desvio à esquerda, o número ali das células jovens, certo? Que nós estudamos na aula passada também. E isso vai ser um indicativo para o médico direcionar os demais exames ou até mesmo auxiliar no fechamento de um diagnóstico do paciente. Por isso que a análise do sangue, ela é muito rica, ela traz ali informações bastante pertinentes em relação ao estado de saúde do paciente, em relação à progressão da doença e também ao tratamento, se o tratamento está sendo eficaz e como que esse paciente está evoluindo ao longo desse tratamento também, ok? E hoje o que nós vamos trabalhar? Então, nós vamos dar continuidade à disciplina, mas agora uma outra vertente, né? Nós vamos trabalhar agora a parte bioquímica. Então, hoje nós vamos iniciar ali falando da parte bioquímica, da parte de glicemia e entre outras alterações também, mostrando a parte, os marcadores, né, os biomarcadores que são utilizados ali, os marcadores bioquímicos que são utilizados para identificar se você tem uma alteração em relação a essa análise e também quais alterações pode vir a ocorrer nesse paciente. Então, para isso, vamos dar uma contextualizada na aula de hoje. Então, hoje eu vou falar especificamente na parte da bioquímica, a avaliação da glicemia e da diabetes, porque a glicemia, normalmente, você faz essa avaliação, a quantificação do açúcar no sangue, né, da glicemia no sangue, e nós temos várias metodologias que eu vou explicar hoje para você, principalmente para identificar se esse paciente tem uma diabética ou é um pré-diabético e identificar o tipo de diabetes, né? Nós vamos especificar ali a diabetes tipo 1 e tipo 2, vou citar outras também, analisar as características desses exames e também dessas doenças, e não só no diagnóstico, mas também no acompanhamento desse paciente ao longo, né, do seu estado ali, porque sabemos que a diabetes é uma doença, a diabetes tipo 1, por exemplo, é uma doença autoimune e ela vai acompanhar o paciente ali para o resto da vida, por exemplo. E as avaliações laboratoriais que nós utilizamos ali para dosar a glicemia e que auxilia ali no diagnóstico e no acompanhamento da diabetes. Também vou falar a relação da avaliação da função renal, trabalhando ali
quais são os marcadores bioquímicos que nós avaliamos e também a mesma coisa em relação à lesão e à função hepática, certo? Quando nós trabalhamos ali de falamos da função renal e a função hepática, lembrando que a função renal e a função hepática nem sempre vai estar ali isolado, né? Muitas vezes o paciente ele tem uma comorbidade e essa comorbidade vai ocasionar essa alteração, certo? Então, muitas vezes você tem um paciente ali que ele é um paciente bastante complexo, né? Um paciente com doença renal crônica, por exemplo, ele vai ter alteração na função renal. Existem ali marcadores bioquímicos específicos que acabam sendo ali ouro, né? Chave ouro ali para análise bioquímica para esse tipo de paciente, mas também ele vai ter uma alteração hematológica, por exemplo, né? Pacientes com doença renal crônica, para você ter uma ideia, no final ali da doença, né, do estágio, que ela é dividida em estadiamentos, mais para o final do estágio da doença, né, na fase mais progredida ali da doença, esse paciente vai apresentar anemia, né, bem provável. Então, nós temos ali também essa junção. Então, sempre é muito importante que você compreenda, por mais que nós estudamos ali o teste bioquímico separado do teste hematológico, mas que você consiga ali unir todas essas coisas e compreender que o paciente ele é um ser complexo, que você vai ter ali acesso aos exames bioquímicos, imunológicos, hematológicos, microbiológicos também, certo? E todo esse compilado vai trazer ali a situação, né, clínica desse paciente, claro, junto com toda a análise clínica que foi feita ali pelo médico também, e o histórico do paciente também é muito importante, ok? Então vamos dar início falando em relação à avaliação da glicemia e a diabetes mellitus. Então, é muito importante nessa parte, né, você compreender que nós temos no nosso metabolismo, né, o uso ali de substâncias, como por exemplo a glicose. Então a glicose ela é muito importante no metabolismo das nossas células, né, onde é utilizada a glicose para produzir ATP, né, para produzir ali energia para nossas células, energia para o nosso organismo, e a glicose ela também é armazenada, né? Então, por exemplo, você fica ali um tempo. Por que a gente consegue viver um tempo sem comer, né? Um tempo em jejum, por exemplo? Lógico, isso não... existe também um tempo limite, né? Você tem ali, a pessoa ela pode ficar em um tempo, né, dias ou até mesmo, né, quase meses sem se alimentar, mas claro, ela vai fazer o quê? Ela vai utilizar as suas reservas. Então, imagina que você fica o dia inteiro sem comer, você fica em jejum, né? E você vai acabar esgotando a glicose que está circulando no seu sangue. E o que a célula vai fazer? Ela vai utilizar as reservas, certo? E como que isso ocorre? Bom, primeiramente, é importante que nós compreendamos que o açúcar, a glicose, ela vem através da nossa alimentação, certo? Através da própria glicose, né, do próprio açúcar, ou também de carboidratos, que você faz a ingestão e esse carboidrato é metabolizado, certo? E você tem ali a glicose, por exemplo. E essa glicose circulante no seu sangue, ela vai ser utilizada, mas o excesso vai ser armazenado. E como será que é esse armazenamento? Vamos dar uma olhada como que nosso organismo faz toda essa questão do armazenamento da glicose. Então, nós temos um órgão, uma glândula, na verdade, que faz parte do nosso sistema digestivo, que é o pâncreas. Então, o pâncreas ele é muito importante ali para a digestão, né? Ele está ali acoplado junto ao intestino delgado, e o pâncreas ele tem duas células muito importantes, que é a célula alfa e a célula beta. Em torno de 20% das células pancreáticas é composta pela célula alfa. E a célula alfa vai liberar um hormônio chamado glucagon, certo? Então, o glucagon ele vai contribuir para liberar o açúcar armazenado nas células. Então, imagine que você tem a sua célula do corpo, do organismo, né, uma célula ali nucleada, e essa célula tem a glicose. Vou colocar em quadradinho aqui, como se esse quadrado fosse a nossa glicose, tá? Então, aqui é o núcleo da célula. Essa glicose está armazenada no interior das suas células. Num estado em jejum, o seu organismo precisa de açúcar. Então, você precisa que esse açúcar seja liberado na corrente sanguínea para que ele percorra e vá até as demais células também, certo? E dessa forma, o glucagon, como se ele abrisse ali uma portinha, como se fosse um agente, né? Ele vai se ligar ali a um receptor específico e vai liberar esse açúcar para o seu sangue, né? Para a corrente circulatória, para aí sim você ter energia o suficiente até fazer uma nova ingestão, né? Até fazer a ingestão ali de algum alimento que lhe forneça essa energia, lhe forneça esse açúcar, ok? Então essa seria a função do glucagon. O glucagon vai liberar para a corrente sanguínea o açúcar que está
armazenado a glicose que está armazenado no interior das células. Em contrapartida, a insulina, veja, 75% das células do pâncreas é composta pelas células beta. E as células beta liberam o hormônio chamado insulina. Então, a insulina ela é muito importante porque é ela que vai fazer o contrário do glucagon. Ela que vai armazenar na sua célula a glicose. Então, imagina você tem lá na sua circulação sanguínea a glicose, está sendo utilizada, e o excesso você vai armazenar. E é a insulina que, ao se ligar a um receptor específico, ela vai abrir ali o canal no qual vai inserir ali para dentro da célula a glicose. E essa glicose vai ficar armazenadinha ali até o momento que o seu organismo precise dela, certo? Então, de forma geral, a insulina, ela vai funcionar como um agente que vai armazenar a glicose dentro das suas células, certo? E o glucagon vai liberar a glicose dentro das suas células. Isso, claro, vai depender muito no seu estado ali de jejum. Então, imagine que você faz a sua alimentação, almoçou, no momento ali pós-prandial, depois do seu almoço, o organismo começa a trabalhar utilizando, fazendo a quebra daqueles carboidratos, daquele açúcar em moléculas menores, e essas moléculas de glicose serão armazenadas e outra quantidade será utilizada. No período de jejum ou ao longo do seu dia, se tiver necessidade, esse açúcar armazenado será liberado. Então, o pâncreas ele vai trabalhar em relação à concentração de glicose no sangue. É isso que vai determinar ali se o pâncreas vai liberar mais insulina ou vai liberar mais glucagon. Então, você tem esse controle ali em relação à liberação desses hormônios, ok? Então, voltando aqui em relação à classificação, né, das doenças que estão relacionadas com essa alteração. Então, nós temos ali a alteração da liberação de insulina e também a não identificação da insulina pela célula. Por isso que nós temos as diabetes. Então, a diabetes, de forma geral, nós temos 3 tipos: diabetes tipo 1, tipo 2 e diabetes gestacional. Na diabetes tipo 1, nós temos a questão da destruição, ou seja, é uma doença autoimune, certo? Por isso nós temos fatores genéticos também influenciando. Se você tem um parente próximo, né, um pai, mãe ou irmãos que tem diabetes tipo 1, as probabilidades de você vir a ter diabetes é um pouco maior, porque também existem fatores genéticos envolvidos. Na questão da autoimunidade, então a diabetes tipo 1, o paciente ele tem anticorpos que vão identificar células beta do pâncreas, então lembrando, célula beta é que libera insulina, como um antígeno impróprio, certo? Então ele vai identificar essas células como imprópria e vai destruir essas células, de forma que o paciente não vai liberar, não vai produzir ali a insulina. Então são pacientes que não têm insulina no seu organismo, não produz, por isso que ele precisa fazer o quê? A aplicação de insulina diariamente, ok? E a diabetes tipo 2? A diabetes tipo 2, nós falamos que é a resistência à insulina. O que isso significa? Nesse caso, nós não temos a questão da autoimunidade, tá? Você não tem a destruição das células beta. As células beta estão lá intactas no pâncreas. O que você vai ter é que as células do organismo, lembra que eu falei que a insulina se liga a um receptor específico, né? Para que faça ali o armazenamento da glicose? Então, quando a insulina se liga nesse receptor, ele não identifica a insulina. Por isso, nós falamos que é uma resistência à insulina. Então, no diabetes tipo 2, o paciente ele tem insulina, ele produz insulina, tem insulina circulante, mas as células não reconhecem. Então, de forma que o paciente vai ter uma glicemia aumentada, um valor maior de açúcar, né, de glicose no sangue, porque ele não consegue armazenar essa glicose, porque as células são resistentes, né, não identificam essa insulina. Por isso que são pacientes que não fazem a administração de insulina, certo? São pacientes que vão fazer a administração ali de hipoglicemiantes orais, tá? Para auxiliar nesse armazenamento ali, ok? E em relação à diabetes gestacional, ela vai ocorrer porque durante a gestação nós temos alterações ali em relação a essa questão da diabetes, né? Nós temos ali alterações, os próprios hormônios gestacionais, principalmente no primeiro trimestre de gestação, pode causar ali essa resistência. Então, também seria uma resistência à insulina, tá? Não tem aqui questão autoimune fazendo parte, mas essa resistência, ela vai ser cessada. Então, a paciente, né, provavelmente pós-parto, ela não vai ter mais a diabetes, ou seja, ela é limitante, né? Ela vai
estar presente ali durante um certo período. E o que existe em comum entre essas 3 diabetes? Nós temos ali que as 3 existe uma glicose elevada no sangue periférico. Por isso que nos exames laboratoriais nós fazemos a dosagem da glicose sanguínea, ok? E além da glicose sanguínea, nós temos alguns marcadores imunológicos também, tá? Que vai auxiliar a determinar a diabetes tipo 1. Ou seja, nós temos ali marcadores, então, lá no setor da imunologia, ele será identificado, né, através de testes específicos com anticorpos específicos que vai identificar se existe anticorpos contra a célula beta, né, lembrando que eu comentei que na diabetes tipo 1 é uma doença autoimune, no qual o paciente tem anticorpos contra a célula beta, então é um teste que vai identificar a presença desses anticorpos. Também é feito, ou pode ser um exame autoanticorpo anti-insulina, identificando ali se existe algum anticorpo que vai atacar a insulina, né? Então, de forma geral, nós também não temos ali a produção de insulina, classificando diabetes tipo 1. Autoanticorpo anti-GAD, então esse anti-GAD, ele está presente em 80% dos pacientes com diabetes tipo 1, menor de 1 ano e 54% acima de 1 ano de idade. E é um antígeno das células beta. Então, lembra que eu comentei que o paciente com diabetes tipo 1 tem anticorpos contra as células betas do pâncreas? E esse GAD ele é um antígeno, é uma proteína ali que o pâncreas vai ter, né, que as células beta vai apresentar, e é uma proteína que o anticorpo vai identificar, certo? Então, por isso nós temos esse tipo de exame também. E, por fim, um autoanticorpo antitirosina fosfato, né, que detecta anticorpos contra uma proteína da família fosfatase-tirosina, que é um grupo de enzimas relacionadas à função do receptor e de sinalização intracelular das células de ilhotas, né? Então, as células de ilhotas e as células do pâncreas também, ok? Então, são exames ali que vai auxiliar no diagnóstico da diabetes tipo 1. E na diabetes tipo 2? Bom, em relação à diabetes tipo 2, nós temos um defeito na ação, né? Você tem um efeito na ação da insulina, né, em relação à resistência ali. Pode ter também a questão da secreção, uma secreção reduzida, mas não envolve ali a questão de destruição das células beta, né, que é a questão autoimune. Você vai identificar se existem fatores genéticos ou também ambientais, né, vários fatores ambientais vão estar relacionados com a diabetes tipo 1, principalmente o sobrepeso ou, né, também classificado como obesidade. Então, neste caso, as condições de vida do paciente, o estilo de vida, né, o comportamento desse paciente vai estar ali presente, né, nesse paciente e principalmente, né, como é muito característico em relação à obesidade, então pacientes obesos, né, sobrepesos, tendem a ter o desenvolvimento da diabetes tipo 2, quando existe a redução do peso, essa diabetes ela acaba sendo ali revertida, né, essa resistência à insulina que as células acabam tendo, acaba sendo acaba se revertendo, digamos assim, simplesmente com a redução do peso do paciente. Então, vejo que é uma diabetes que o paciente ele consegue ter ali também uma involução da doença, certo? E neste caso, nós não temos a administração de insulina exógena, diferente da diabetes tipo 1, que os pacientes fazem a aplicação da insulina exógena, certo? Isso diariamente. Claro que o paciente não tem a insulina, lembra que eu comentei, ok? Então, vamos falar agora um pouco mais sobre as diabetes e, de forma geral, nós temos os marcadores, né? Como, por exemplo, aqui, na glicose, que os ácidos graxos eles podem, né, ser convertidos ali em glicose durante a oxidação e também a oxidação de ácidos graxos pode causar ali a resistência à ação da insulina associada à obesidade, como eu comentei inclusive, ok? E em relação aos marcadores, né? Então, na avaliação laboratorial da diabetes, independente se é tipo 1, tipo 2 ou gestacional, nós temos alguns exames laboratoriais que acabam sendo muito comum na rotina, nas análises clínicas. Então, nós temos ali a glicemia de jejum, glicemia pós-prandial, né, depois que o paciente fez alguma alimentação ali, o teste oral de tolerância à glicose e a hemoglobina glicada. Então, vamos trabalhar cada um desses testes. Primeiramente, em relação aos critérios diagnósticos para diabetes mellitus, nós temos aqui que qualquer um dos seguintes achados acaba auxiliando nesse diagnóstico também. Então, em relação à glicemia de jejum, aqui eu coloquei os valores de referência. Então, nós temos valores de referência de 65 a 99,
É muito importante porque na glicemia de jejum é aquela glicemia que normalmente você acaba fazendo avaliação em casa, né? Eu vou falar um pouquinho sobre isso também, mas a glicemia em jejum é aquela glicemia que normalmente você faz quando o médico solicita, né, um teste de glicemia, você vai até o laboratório para coletar o sangue e é exigido aquele jejum de no mínimo 8 horas, certo? E esse sangue é coletado e essa é a glicemia de jejum. E é feita a análise para dosar a glicemia, né, a concentração de glicose no organismo do paciente naquele momento. Mas esse teste ele tem algumas limitações. Imagina que esse paciente ele faz a ingestão de algo, né, de açúcar antes, não faz o jejum ali de 8 horas, claro que isso vai impactar no teste, certo? Porque esse teste ele é uma análise ali no momento para identificar a situação daquele paciente, mas está muito relacionado com o estado nutritivo, né, com o estado nutricional, com o jejum desse paciente. E que acontece muito, né? Imagina paciente idoso, que é totalmente descompensado, não utiliza ali a insulina de forma adequada ou hipoglicemia antioral, enfim. E você agenda a coleta de sangue desse paciente. Acontece muito, os pacientes idosos acabam, por exemplo, sabe que vai fazer a coleta de sangue. Então ele começa a se alimentar melhor, começa a tomar medicação melhor alguns dias antes da coleta. E claro que o exame da glicemia em jejum vai dar normal, né? Dentro dos 65 a 99 miligramas por decilitro de sangue ali, certo? Mas aí, professora, como que a gente faz então para tirar essa interferência, né? Não só em relação ao diagnóstico, mas principalmente no acompanhamento do paciente. Se é um paciente que tem a diabetes, né, um paciente que já é diagnosticado com a diabetes, ele também precisa fazer o exame de forma periódica para identificar se está dentro da normalidade, se ele está fazendo um tratamento adequado, se está tomando a medicação de forma correta e diariamente. Por isso que esses exames são tão importantes. E por isso também que nós temos outros exames que eu vou comentar que acaba fazendo a complementariedade, né? E acaba não tendo também essas interferências, né? Eu comentei que existe essa interferência da glicose em jejum, né? E a interferência do jejum do paciente, a interferência do estado nutricional, mas nós temos outros exames que não têm essa interferência, que acaba auxiliando e muitas vezes o médico acaba pedindo também para ter a certeza ali que esse paciente, ele não teve essa, digamos assim, ele não tentou burlar esse exame, certo? E isso vai auxiliar tanto no acompanhamento do paciente, a avaliação do tratamento e também no fechamento do diagnóstico, ok? Vamos dar uma olhada agora nas outras análises laboratoriais. Então, além da glicemia em jejum, nós temos a hemoglobina glicada. E a hemoglobina glicada, um exame que é muito importante, que vai trazer ali o estado da concentração de glicose do paciente nos últimos meses, em torno dos últimos 2 a 3 meses, tá? Então, essa aqui é um exame bastante importante que vai tirar essa interferência da glicemia de jejum. Então, caso ali o médico tenha alguma dúvida, ele pode pedir a hemoglobina glicada. Então, para as pessoas sadias, a hemoglobina glicada vai variar um valor de referência de 4 a 5,6%. E a curva de glicemia, né, o teste oral de tolerância à glicose ou curva glicêmica, né, no qual o paciente ele vai fazer a ingestão de uma concentração elevada de glicose no momento e vai coletar sangue em alguns momentos pós a ingesta desse líquido, da solução altamente concentrada, certo? E aqui nós temos os valores de referência. Então, a primeira coleta, ela deve estar dentro da normalidade de até 95 miligramas por decilitro. Após a ingestão, 1 hora depois da ingestão da solução, deve estar até 180 miligramas. Depois ela vai reduzindo, veja, 2 horas depois 155 e 3 horas depois 140. Aqui é para avaliar se o paciente tem a insulina fazendo ali o seu papel de armazenamento da glicose, por isso nós temos a redução da concentração da glicose no sangue. Mas eu vou falar um pouco sobre cada teste de forma mais específica. E existem alguns critérios que são aceitos para o diagnóstico da diabetes em utilização da glicemia. Então, sintomas de poliúria, né, que é quando o paciente tem vontade ali o tempo todo de urinar, certo? Polidipsia, que é a sede, né, boca seca e sede, perda ponderal acrescida de glicemia casual maior de 200 miligramas por decilitro, então a concentração de glicose elevada. Então são alguns critérios ali que vai auxiliar no diagnóstico da diabetes, que sem especificar qual o tipo de diabetes, ok? Glicemia de jejum maior de 100 miligramas de decilitro e glicemia de 2 horas pró-sobrecarga de 75 gramas de glicose acima de 200 miligramas de decilitro, que é a
o teste de tolerância oral à glicose, ok? Então, são alguns testes ali, alguns critérios aceitos para o diagnóstico de diabetes e depois para identificar, né, se é diabetes tipo 1 ou tipo 2, eu posso realizar aqueles testes imunológicos, por exemplo, ou simplesmente pelo histórico do próprio paciente também me auxilia, ok? E existem algumas considerações sobre a amostra, né? Então, o plasma venoso que é utilizado ali na clínica padrão, nós temos ali para utilizar, né, o tipo de amostra utilizada para quantificar a glicose no sangue, pode ser utilizado o sangue total, no caso ali, hemoglobina glicada, o plasma ou soro, líquidos também, né, líquor, pleural e urina. Então, o modo e o momento que as amostras são coletadas e manipuladas, bem como o sítio de coleta, afetam a interpretação clínica do resultado analítico, certo? Então, por exemplo, a urina, existe ali métodos para se coletar essa urina, né? Existe toda uma orientação também, porque, por exemplo, a glicose ela vai ser metabolizada, se tiver a presença de bactérias, essa bactéria vai consumir a glicose presente na urina, certo? Então, também é importante que tenha ali uma higienização antes de realizar a coleta de urina e que o paciente não tenha infecção urinária, por exemplo, certo? Bom, como nós falamos de método de quantificação da glicose, então esse método aqui que eu vou apresentar, ele é um método em relação à glicose em jejum, certo? É um método simples que é feito, né? Nós falamos que é um método enzimático colorimétrico, como a maioria dos métodos na bioquímica é feito, ok? Claro, você pode fazer de forma manual, né? Utilizando ali o espectrofotômetro, por exemplo, para realizar a leitura, né, do resultado, né, da mudança de cor, intensidade daquela cor, daquela amostra, daquela reação. E aí também, hoje, né, a grande maioria dos laboratórios, pela demanda das análises, acaba tendo essa metodologia aplicada de uma forma automatizada. Então, nós temos ali equipamentos com altas tecnologias, no qual você insere a amostra do paciente, uma pequena alíquota da amostra, e essa amostra você consegue quantificar a glicose, consegue quantificar outras substâncias, proteínas totais, albumina, enfim, ureia, creatinina, né? Você consegue quantificar outras substâncias nesse mesmo equipamento, né? Onde é acoplado ali vários reagentes e, claro, dependendo da análise que for feita, ele mesmo faz a seleção e faz a aplicação ali da leitura, ok? Então, nós temos ali a forma manual e a forma automatizada, mas o princípio do método acaba seguindo o mesmo princípio. Então, vou mostrar aqui como que é feito essa reação. Então, em relação a método de quantificação da glicose, nós temos os métodos enzimáticos, que eu comentei, principalmente enzimático colorimétrico, e é compactado ali para fornecer também testes rápidos em relação à glicose. Então, nós temos ali concentração que pode ser determinada por espectrofotometria, como eu comentei. Então, nesse caso, nós temos o quê? Nós temos a glicose presente ali no sangue do paciente, por exemplo, certo? Eu pego o sangue, né, que foi coletado. Uma questão muito importante, né? Esse sangue, ele vai ser coletado no tubo contendo fluoreto, né? Fluoreto EDTA. Por quê? Porque é aquele tubo de coleta que tem a tampa cinza normalmente, né? Porque o fluoreto, ele vai impedir ali a glicólise, vai impedir que as células continuem, né, consumindo essa glicose ao longo do tempo ali também, certo? O EDTA é um anticoagulante, então isso vai auxiliar na quantificação dessa glicose, ok? Então, eu tenho essa amostra que vai ser levada para o laboratório. Hoje existem metodologias que não necessariamente você precisa ali utilizar a coleta com fluoreto, tá? Existem metodologias que você também pode ser feita ali, dependendo, né? Lógico, não pode demorar muitas horas para realizar o teste, mas é coletado também com o soro, né? Com aquele tubo de tampa vermelha ou amarela, no qual você não tem o fluoreto, né? Não tem esse agente que vai impedir a glicólise ali, tá? Então, nós temos essa divergência ali. Então, se você vê, né, a coleta sendo feita com esse tubo de soro, né, para a glicose, não se espante, porque também é feita análise, né, utilizando esse tipo de amostra, ok? Mas o importante é que vai para o laboratório de bioquímica, vai realizar a centrifugação e você vai ter o sobrenadante, você vai ter ali o soro, né, ou o plasma, se tiver anticoagulante, ou se não tiver anticoagulante, ok? Então, você tem ali o sobrenadante e é esse sobrenadante que vai ser colocado aqui na nossa reação, tá? Então, vamos dar uma olhada na nossa reação. Então, aqui eu tenho o sobrenadante, né? Então, vamos imaginar aqui que é o nosso soro com a glicose presente ali e ele vai reagir com os reagentes específicos ali no kit. Então, no caso, nós temos ali peróxido, né? Nós temos água e oxigênio e nós temos a enzima, né? Então, a enzima glicose oxidase que vai transformar a glicose
a água e oxigênio em ácido glucurônico e peróxido de hidrogênio, peróxido de oxigênio, perdão. Então, esse peróxido de oxigênio vai agir com 4-aminoantipirina e fenol, que são reagentes específicos ali que você coloca na reação, e através da enzima peroxidase vai se formar antipirilquinomina, que é um cromóforo, que vai ter cor aqui, e também vai formar água. Então, aqui nós temos um exemplo do que vai ocorrer. Então, nós temos aqui a amostra, apenas o soro. Aqui nós temos um padrão, então uma concentração conhecida de glicose, mais os reagentes, e a nossa amostra do nosso paciente com os reagentes. Colocando em banho-maria 37 graus após 10 minutos, nós vemos uma intensificação da cor dessas amostras. Então, nós temos aqui o padrão e a cor e a amostra do paciente para fazer ali depois os cálculos para identificar a concentração da glicose. Então, vejam, por espectrofotometria, você tem ali a identificação da cor e essa intensidade da cor, ela é diretamente proporcional com a concentração da glicose, ok? Porque dentro da reação nós temos a glicose sendo ali convertida através da enzima glicose oxidase e da enzima peroxidase, ok? Então esse é um teste enzimático colorimétrico que pode ser utilizado para a glicemia em jejum, por exemplo. Já em relação às curvas glicêmicas, como que ocorre? Então nós temos ali o teste de tolerância à glicose normal e o simplificado, Então esse teste é bastante utilizado também em gestantes. Então, nós temos ali o normal. Então, nós temos a amostra, que é obtida em jejum de 30, 60, 90, 120 e 180 minutos após a sobrecarga oral de glicose. Então, como eu comentei, então você vai lá no laboratório para realizar esse tipo de coleta. Lá no laboratório, você faz a primeira coleta de sangue. Aí, eles vão preparar uma solução com alta concentração de glicose, por exemplo, a dextrose, que é um tipo de glicose, e o paciente vai fazer a ingestão dessa dextrose, certo? Após a ingestão dessa dextrose, 30 nos tempos de 30, 60, 90, 120 e 180 minutos, vai fazer coletas, certo? E dessa forma nós vamos ter uma curva glicêmica para identificar ali como que você tem o consumo da glicose no seu organismo para identificar, de fato, se a insulina está atuando ali, certo? E nós temos os valores de referência também, como por exemplo, que eu mostrei já para vocês, e aqui seria a concentração de dextrose para cada paciente. Então, para adultos, é aplicado 75 gramas de dextrose em 300 ml de água, então veja, bastante concentrado. Para gestantes, de 100 mg em 400 ml, e para criança, é 1,75 gramas por quilo para cada 100 ml de água. Já na glicemia em jejum, na curva glicêmica, que é o teste de tolerância de glicose simplificado, antigamente era solicitado para todas as gestantes, mas hoje se excluem gestantes com menos de 25 anos e com peso normal, sem histórico de diabetes na família. E aqui nesse teste é administrado 50 gramas de dextrose em 150 ml de água e após 1 hora se colhe-se uma única amostra. Nesse caso você não tem ali vários períodos de coleta, em vários minutos ali coletando para realizar a curva glicêmica. Você tem apenas ali a comparação da primeira coleta antes da ingesta da dextrose e uma coleta 1 hora após a ingesta da dextrose, certo? E esse teste normalmente é realizado em gestantes entre 24 e 28 semanas de gestação. Então é um teste também que acaba sendo bastante utilizado para identificar essa concentração de açúcar e principalmente para analisar como que a insulina está agindo no organismo da paciente, do paciente. O outro teste que eu comentei é a hemoglobina glicada. Então, lembre-se que eu comentei que esse teste ele vai tirar, digamos assim, não vai ter aquela interferência da hemoglobina em jejum, porque é um teste que vai representar a glicemia no sangue do paciente dos últimos meses, Então, em torno dos últimos 3 meses. Por quê? A hemoglobina glicada, o que acontece? A glicose, ela se fixa à hemoglobina. Então, nós temos ali a glicação não enzimática da fração da hemoglobina, da fração A1, que existe nos eritrócitos, nas hemácias. E como a vida média da hemoglobina é de 120 dias, nós temos em torno desse período ali
para ter a concentração de glicose de uma forma mais precisa, digamos. Por isso que aproximadamente ali dos últimos 3 meses você consegue mensurar, né, essa glicose desse paciente. E a amostra é feita ali com sangue total coletado em EDTA. E o valor de referência, como eu comentei, né, varia ali também de idade de paciente, né, idade e sexo, de 5,3% a 7,5%. E na diabetes, o tratamento padrão consiste em quantificar os níveis desse tipo de hemoglobina, da hemoglobina glicada, a cada 3 a 6 meses, com o objetivo de monitorar o controle glicêmico do paciente, certo? E aqui eu coloco monitorar o controle glicêmico do paciente porque, de fato, ocorre o que eu comentei, né? O paciente ele tem diabetes, ele faz o tratamento, ele utiliza, por exemplo, a insulina ali todos os dias e talvez ele acaba não utilizando de forma correta, ele deveria fazer jejum, ele deveria fazer jejum no sentido assim de não consumir alimentos, né, com alta concentração de açúcar ou carboidratos, enfim. E esse paciente ele não faz essa alimentação correta, né, ele deveria fazer exercício que auxilia também. Enfim, é um paciente que não segue ali o tratamento de forma adequada. Quando faz o agendamento da análise laboratorial, esses pacientes acabam fazendo essa regulação, acaba regulando ali a sua alimentação, começa a tomar a medicação de forma adequada e isso vai influenciar em alguns testes. E a hemoglobina glicada acaba driblando essa interferência, né, que pode ocorrer e ela mensura ali a concentração de glicose no sangue do paciente, em média ali dos últimos 3 meses, ok? E também nós temos um teste que é feito, inclusive em farmácias, algumas farmácias comerciais, é feito esse teste de glicemia e você pode ter, né, um aparelhinho em casa, que é o glicosímetro, que se compra também nas farmácias e para pacientes com diabetes é muito importante, porque ele consegue fazer essa análise no dia, né? Todos os dias ele consegue ali fazer o acompanhamento da sua glicose. Claro, lembrando que também é um teste que tem as suas limitações, porque você, da mesma forma que eu comentei lá da glicemia em jejum, que tem toda a influência, né, da alimentação do paciente, o glicosímetro também, porque você vai coletar a amostra ali naquele momento, vai dosar o açúcar do sangue naquele momento. Então, se você não fez jejum, se você fez a alimentação fez um consumo de alimento rico em açúcar, carboidrato, ou acabou de tomar a medicação, né, para diabetes, por glicemiante ou insulina, tudo isso vai interferir também. Então, vamos dar uma olhada no glicosímetro, o que ele é. Então, ele é um aparelho que ele é um medidor de glicose capilar, né? Então, nós damos o nome de glicosímetro. Talvez você já viu esse aparelho, inclusive, né? Nós temos aqui um painel digital, onde ele vai apontar ali um momento de coletar a amostra de sangue. Então, nós temos a fita, né? Então, tem o kit que vem com as fitas, a fita é inserida nesse aparelho, ele vai indicar o momento para inserir a gota de sangue. Então, você tem ali o dedo do paciente, faz um pique com agulha, né? Então, no caso, você tem as lancetas também que vêm junto com o kit e você tem ali a perfuração do dedo do paciente, por exemplo, e a gota de sangue vai ser colocada na extremidade dessa fita e o equipamento, né, o aparelho, vai mostrar aqui a concentração da glicose ali no momento, ok? Então, lembrando que o valor normal, né, dentro do valor de referência é entre 65 a 100 miligramas por decilitro de sangue. Então, nesse caso, o desenvolvimento desses medidores portáteis é muito importante porque ele auxilia os pacientes com diabetes a se monitorar todos os dias, né, a avaliar os seus níveis de glicose séricos em qualquer momento. Mas, como eu falei, ele tem ali também as suas limitações em relação ao tempo, certo? As mudanças rápidas também que pode ocorrer e tudo isso pode influenciar nessa análise, tá? Mas é um equipamento portátil, é um equipamento que o paciente pode adquirir nas farmácias, né? Existem farmácias também que fornecem esse tipo de serviço farmacêutico, certo? Então, o farmacêutico ele vai estar ali junto ao paciente. Se o paciente é uma farmácia comercial que oferece esse tipo de serviço farmacêutico, então ele tem ali, pode ter o acompanhamento, pode ter análise, mas claro, com todas as informações pertinentes, certo? Lembrando que não é um teste que vai dar um diagnóstico ao paciente, mesmo que for na farmácia comercial, né? Na farmácia nós não damos diagnóstico, certo? Você tem ali um acompanhamento da situação do paciente, né? Então, como eu comentei, existem ali várias limitações desse tipo de teste, vai avaliar a glicose naquele momento com todas as interferências possíveis, certo? Então, isso também deve ser bastante explicado e deve ser uma informação
bem-vinda ali, tanto para o paciente quanto para o profissional de saúde, que deve ter essa ciência também, ok? Por isso que nós temos ali na análise laboratorial outros testes que vão ser mais específicos, vão ser mais precisos e vão dar ali um indicativo melhor da concentração de glicose sanguínea desse paciente nos últimos meses. Certo? Então vamos agora para o nosso momento de perguntas. Fiquem à vontade para mandar as suas perguntas no chat em relação à aula, né? E também, se quiserem mandar em relação às aulas anteriores, fiquem à vontade. E eu vou ficar aguardando, já eu volto respondendo as perguntas de vocês. Então, uma das perguntas em relação a esse diagnóstico da diabetes, né? Como que eu consigo diferenciar diabetes tipo 1 e tipo 2? Então, como eu comentei, existem testes específicos, né, imunológicos, que você consegue identificar ali antígenos, consegue identificar anticorpos também contra ali antígenos das células beta do pâncreas, certo? E isso vai auxiliar a diferenciar diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. Tá? Então, isso vai também auxiliar o médico a dar esse fechamento do diagnóstico. Claro, você tem todo também o histórico familiar, tem toda a análise clínica ali do paciente que vai auxiliar também. Mas nós temos esses testes específicos que vão auxiliar no fechamento do diagnóstico, porque essas análises que eu comentei da concentração da glicose, ela não é específica para diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. Independente se é diabetes tipo 1, tipo 2 ou gestacional, você vai ter essa alteração da glicose sérica. E esses testes que eu mostrei, eles vão avaliar exatamente isso, essa alteração da glicose, né? Se ela está elevada ou se ela está reduzida, porque também existem quadros de hipoglicemia, certo? E esse quadro, ele vai estar ali agravado, né, de acordo com doenças ou até mesmo o estado de nutrição do paciente, e isso também pode ser avaliado, não só a elevação da glicose, mas também a redução ali, por isso nós temos o valor, sempre o valor mínimo e o valor máximo de referência, ok? Então vamos agora falar sobre a função renal, certo? Então, em relação à função renal dos pacientes, né, já dei exemplo ali de pacientes com doença crônica, por exemplo, mas o rim, basicamente, ele é um órgão que vai filtrar o nosso sangue, né? Então, o rim, ele é formado ali pelo glomérulo, ele tem ali as partes do ducto coletor, ele tem várias partes ali segmentadas que vai funcionar como uma membrana, digamos assim, que ele vai filtrar ali substâncias que não são mais pertinentes, né? Metabólitos, por exemplo, do nosso organismo, das nossas células, vai também excretar os medicamentos, certo? Maior porcentagem dos medicamentos são excretados pela urina, também são excretados pelas fezes, pelo suor, mas principalmente a urina, né? A grande maioria é excretada por ela. E tudo isso nós temos essa avaliação, né, na análise ali da urina e também em relação ao sangue. Então, eu consigo ali mensurar a função renal não só pela análise da urina. Então, nós podemos utilizar ele como amostra a urina e também o sangue, né? Lá na glicemia, eu também posso utilizar a urina, tá? Mas o sangue acaba sendo ali mais utilizado e mais fidedigno. Em relação à função renal, né, nós temos a classificação também em relação à sua filtração glomerular. Então, o que é isso? Quando eu tenho ali a filtração glomerular, que é em média a quantidade em mililitros que o
paciente ali filtra, né, do plasma, né, acaba filtrando o sangue ali. Então, dessa forma, é a depuração de substância no sangue desse paciente. Então, veja, nós temos aqui o rim e ele tem a sua porção ali de filtração, que é o néfron, e o néfron, cada néfron é composto pelo glomérulo, tubo contorcido proximal, alça de Henle, tubo contorcido distal e o ducto coletor. Então, o sangue ali, o plasma passa por todo esse, né, ele está, claro, né, o sangue ele está ali dentro dos vasos e aqui você tem ali a passagem, né, de substâncias que vão ser liberadas. Então, a taxa de filtração para um homem adulto, o normal é entre 90 a 120 ml por minuto. Né? Então, essa taxa de filtração glomerular, ela vai ser um marcador importante para indicar se a função do rim está normal. E como que eu faço a identificação da taxa de filtração glomerular? Como que eu consigo ali mensurar essa taxa de filtração glomerular? Então, essa taxa ela é feita, né? Nós temos cálculos e equações específicas que são utilizadas, mas você utiliza, por exemplo, algumas equações você utiliza o sexo do paciente, a idade, o peso e a concentração de creatinina, que é um marcador importante ali. Tá? Então, através dessas informações, dependendo da equação que for utilizada, você tem a taxa de filtração glomerular desse paciente. Então, veja que existem interferências, como sexo, idade e peso podem estar interferindo ali também, certo? Então, nós temos ali, para avaliação da função renal, os marcadores bioquímicos, como ácido úrico, a creatinina sérica, então, quando eu falo sérico, é no sangue, ureia sérica, depuração da creatinina e proteinúria. Em relação à proteinúria, é a presença de proteínas na urina. Né? Então, em uma amostra isolada, o valor de referência deve ser menor ou igual a 0,1 grama por litro. Em uma amostra de 24 horas, até 150 miligramas nessas 24 horas coletadas. Né? Então, nós temos ali a urina 24 horas que é coletada. A relação proteína e creatinina, um valor de referência menor de 0,2 e a proteína fica circulando como uma carga negativa que vai causar ali uma repulsão também. Então, nós temos ali valores plasmáticos e urinários que vão sofrer interferência da dieta, por exemplo. Né? Então, quando nós falamos de creatinina, a creatinina é um metabólito ali da musculatura e, de acordo ali com a massa muscular, você pode ter ali a interferência da concentração de creatinina, por exemplo. Ou também medicamentos podem influenciar alguns marcadores ou o estado nutricional do paciente também. Quando nós falamos do marcador ureia, né, nós temos ali o valor de referência sérica que varia de acordo com a idade. De 1 dia a 12 meses, vai de 2 a 35 miligramas por decilitro. De 1 ano a 13 anos, de 8,36 e os adultos de 15 a 40. Então, os valores de referência das concentrações de ureia urinária, todas as idades, vai variar ali de 20 a 40 gramas, isso numa análise da urina 24 horas. E é proveniente a ureia, do catabolismo das proteínas e a presença de 75% de nitrogênio não proteico excretado. Mais de 90% da excreção é por via renal, além das perdas gastrointestinais e pelo suor. Então, veja, por 90% da ureia é excretado pela urina, por isso que é um marcador importante para avaliar a função renal. Entre 40% e 70% é reabsorvida em nível de túbulos renais. Então, vejam, ela vai para o néfron, né, ela vai lá para o túbulo contorcido proximal, mas lá, depois, no distal, ela acaba sendo reabsorvida. Então, nós temos ali também a concentração normal, uma concentração de valor de referência de ureia, porque se eu tenho um aumento dessa concentração, significa que ela não está sendo reabsorvida, ou seja, eu tenho uma lesão, né, eu posso ter uma alteração da função renal, porque eu não estou tendo a reabsorção dessa ureia. E na quantificação, é empregado o uso de enzimas, como a enzima urease, certo? E aqui nós temos que ela vai degradar a ureia. E a amônia, que é produzida pela hidrólise da ureia, vai ser catalisada pela urease e vai reagir com glutamato e ATP na presença de glutamina sintetase. Então, veja, nós temos aqui várias enzimas fazendo parte desse processo de reação. E, por fim, nós faremos a leitura ali no espectrofotômetro, entre 500 a 550 nanômetros, e uma reação catalisada pela peroxidase. Então, também é uma reação enzimática colorimétrica, né, onde nós temos ali interferências analíticas, né, que podem
ter desvantagens nesse ensaio, que é a questão ali da presença, né, das amostras biológicas e vai interferir, como é baseado ali a quantidade de ureia e outros, como a questão da coleta da amostra também, se for feita de uma forma inadequada, ou outras reações que podem ocorrer ali, ok? E quando nós falamos de creatinina, então na creatinina nós temos os valores de referência de acordo com a creatinina sérica, então aqui no sangue. Recém-nascidos variam de 0,31 a 0,92 mg por decilitro. Adultos, mulheres, então veja que a gente já tem a diferenciação entre os sexos, 0,53 a 1 mg por decilitro, e homens de 0,70 a 1,20 mg por decilitro. E como eu comentei, a creatinina é derivado do catabolismo da musculatura, né? A creatinina, fosfato creatinina da contração muscular, e a quantidade acaba sendo ali proporcional à massa muscular, certo? E essa taxa acaba sendo constante em seus níveis plasmáticos e mantém uma faixa estreita em relação a essa concentração. E o clírice pode ser um indicador da taxa de filtração glomerular, como eu comentei, né? Então, essa relação de ureia, creatinina e também a creatinina sendo avaliada de acordo com a idade do paciente e o sexo, vai orientar ali a indicar a concentração sérica, né? A concentração dessa creatinina, indicando ali uma filtração correta ou não do rim. Bom, em relação à quantificação da creatinina, nós temos também uma análise enzimática colorimétrica, que nós chamamos de método de Trinder, no qual nós temos ali a participação de enzimas específicas também. Então, veja aqui nós temos a creatinina amido-hidrolase, creatinina amidinohidrolase, sarcosina oxidase e peroxidase. E no fim, nós temos a formação de um cromóforo. Dessa forma, a concentração de creatinina é proporcional, diretamente proporcional à intensidade da cor, certo? Dessa amostra. E o ácido úrico, ele é formado no fígado através do catabolismo das bases purínicas, né? Ou seja, da adenosina e da guanina, e os ácidos nucleicos, né? Então, os ácidos purínicos que são encontrados no DNA e no RNA, também entre outros compostos metabólicos que são importantes pelo organismo, como ADP e ATP, que vai ter ali a produção desse ácido úrico, certo? E a precipitação da solução supersaturada de urato monossódico nos líquidos corporais é conhecido como gota, né? Então, aqui é uma doença bastante significativa quando você tem um aumento desses ácidos úricos e esses cristais são depositados ali nas articulações, que vai causar dor, vai causar inflamação, certo? E você consegue ali ter esse diagnóstico também. Mas o ácido úrico sérico, ele é um indicativo também de função renal. E quando nós temos essa análise, por exemplo, no ácido úrico, a quantificação também é feita pelo método enzimático colorimétrico. Aqui nós temos outras enzimas fazendo parte, no caso a uricase e a peroxidase. E por fim, também nós teremos ali um cromóforo específico que vai ser lido ali numa absorbância 290 nanômetros no espectrofotômetro e da mesma forma com os outros métodos, a concentração é diretamente proporcional ao aumento da cor. E quando nós falamos de avaliação da função renal utilizando a urina como amostra, um exemplo é a urina 24 horas. Então aqui é o recipiente onde essa urina será coletada, é um exame intitulado urina 24 horas, porque de fato o paciente ele vai armazenar a sua urina nesse frasco ao longo do período das 24 horas. Então toda a quantidade, toda a urina produzida pelos rins vai ser coletada e pode fornecer uma medida mais precisa de quão bom está o funcionamento dos rins, quantas proteínas escapam do rim para a urina em um dia, por exemplo. Por quê? Nós temos ali, claro, uma concentração de proteína que não será reabsorvida, que vai ser eliminada, mas se a urina tiver uma alta concentração de proteína, por exemplo, significa que esse rim ele não está reabsorvendo, né, da mesma forma como os outros marcadores. E isso é um indicativo de lesão renal, é um indicativo de alteração da função renal. Então, a depuração da creatinina, que é a creatinina, um produto residual que vem do desgaste normal dos músculos do corpo, como eu comentei, é o teste de depuração que compara a creatinina da amostra de urina 24 horas com o nível de creatinina sérica. Então, a depuração de creatinina é a comparação da creatinina da urina com a creatinina do sangue e vai dar ali, mostrar a quantidade de resíduos que os rins estão filtrando a cada minuto. Então, é uma avaliação importante, no qual nós teremos ali de uma forma mais precisa e mais fidedigna
em relação à filtração glomerular, em relação à lesão, né? Se esse rim tem alguma lesão ou tem alguma inflamação, por exemplo, né, que pode estar alterando essa filtração. E por isso, né, o paciente ele pode depois ser diagnosticado com uma insuficiência renal aguda ou crônica, né, aguda. Muitos casos, principalmente casos que pode vir de uso de medicamentos, né, então existem medicamentos que eles são nefrotóxicos, que podem ocasionar ali uma lesão renal, pode ocasionar uma alteração na filtração glomerular, e esses marcadores vai ser indicativo, né, e isso, claro, com a pesquisa, né, de outras análises laboratoriais, com o histórico do paciente também, o médico vai identificar, olha, então esse paciente ele está com esses biomarcadores alterados, ele tem essa alteração da função renal porque ele está fazendo uso de determinada medicação e é essa medicação que está causando isso. Se tem a retirada da medicação, e claro, esses índices voltam à normalidade, porque o rim ele tem uma certa capacidade regenerativa, não como o fígado, né? O fígado ele tem uma capacidade ainda maior de regeneração, mas o rim tem também, por isso que uma insuficiência renal aguda, ela consegue ter essa reversão, mesmo que se tenha perda temporária da função renal, esse paciente pode vir a ter ali a sua função restabelecida. Por isso que muitas vezes a gente acaba escutando, tal paciente foi internado, teve uma insuficiência renal e está fazendo hemodiálise, né? Então, lembrando, a hemodiálise, ou hemodiálise ou diálise peritoneal, que é uma forma ali de você filtrar esse sangue, né? Então esse sangue ele passa por uma máquina, por exemplo, né, hemodiálise, e você tem essa retirada desses metabólitos, que são tóxicos inclusive, né? Por isso que não pode ficar no nosso corpo, isso vai ocasionar alterações no nosso organismo, inclusive em outros órgãos, e a hemodiálise, ela vem exatamente para isso, para filtrar, então esse sangue passa por um equipamento, vai passar por uma membrana específica e esse sangue volta para o organismo do paciente. Ok? Então, mesmo que esse paciente ele precise fazer uma hemodiálise, se, dependendo da situação, se for aguda, ele pode ali ter esse quadro revertido e não precisar mais da hemodiálise e ter a função renal restabelecida. Mas, claro, tudo isso vai depender muito das condições do paciente, dos motivos que levou ele a estar naquela condição e do prognóstico desse paciente também. Diferente da doença renal crônica, né? A doença renal crônica, você já tem ali uma lesão, né, temporária, um tempo bem maior ali ocorrendo, que vai causar, né, uma lesão nesse rim e esse rim vai começar a perder a função de uma forma progressiva. Então, por isso que é crônico e progressiva a doença renal crônica, né? E com isso, esse paciente ele deve ser monitorado, por isso que também nós temos os estadiamentos que se tem o monitoramento ali. Então, esse paciente ele vai estar ali naquele ambulatório, vai estar realizando análises, né, não só clínicas, mas laboratoriais, dependendo do estágio da doença, uma vez por ano, 2 vezes por ano, a cada 2, 3 meses, isso vai depender. E esse paciente vai ser monitorado, porque ele pode vir a progredir, inclusive até o último estágio, o estágio final da doença, onde ele precisa fazer ali fazer o uso ali da hemodiálise, certo? E acabar entrando numa fila de transplante, por exemplo, ok? Bom, vamos agora falar sobre a função hepática. Então, nós temos ali também a lesão hepática. Então, lembrando que o fígado é um órgão muito importante, é ele que faz a metabolização. Quando a gente estuda lá na farmacologia, trabalha com medicamentos, né, fala que dentro da parte da farmacologia nós temos lá, lembrando, da farmacocinética, né, no qual nós temos, depois da distribuição, nós temos a metabolização dos medicamentos, por exemplo. Essa metabolização é feita no fígado, né? Mas não só os medicamentos, várias substâncias são feitos ali a metabolização no fígado, como por exemplo o álcool, né, drogas, enfim, outras substâncias. O fígado também ele é extremamente importante porque é um órgão, claro, ele tem a sua questão de regeneração, mas é um órgão que para transplante é muito difícil conseguir ali um órgão compatível e infelizmente, né, existem ali hábitos não saudáveis que podem também comprometer a saúde do fígado, como por exemplo o uso crônico de bebidas alcoólicas. Então, o álcool, por ele ser metabolizado no fígado, com o tempo ele pode causar uma lesão nesse fígado, né? E o paciente pode vir ali a desenvolver uma cirrose hepática, por exemplo, ou até mesmo o vírus da hepatite, que pode causar uma lesão, uma inflamação no fígado e causar ali uma alteração na sua função. E para isso nós temos marcadores bioquímicos para analisar a função hepática também. Então, vamos dar uma olhada em relação a esses marcadores. Então, para compreender esses marcadores, primeiro eu preciso que você compreenda de onde que vem um deles, que é a bilirrubina. Então, a bilirrubina, quando nós falamos ali
o paciente está amarelo, ele está com icterícia, ou a criança está ictérica. O que é essa icterícia? Bom, icterícia é o paciente estar amarelo. E de onde que vem essa cor? Essa cor vem da bilirrubina, certo? Então, a bilirrubina é um produto da metabolização, na verdade, da oxidação do grupo M lá da hemoglobina. Então, a hemoglobina apresenta o grupo M na sua fórmula, na sua formação. O grupo M é oxidado em biliverdina, mais o ferro, e com a ação da biliverdina redutase vai se formar ali a bilirrubina, lá no baço. A bilirrubina sai do baço, vai para o fígado. Lá no fígado, a bilirrubina ela é convertida pela ação da UP glucuronisiltransferase. Ela vai ser convertida em bilirrubina indireta e em bilirrubina direta, certo? E são esses dois biomarcadores que nós temos também na bioquímica. Então, na bioquímica é dosado a bilirrubina direta e indireta. Então, pensando, a bilirrubina indireta é antes dessa conversão e a direta é depois dessa conversão. Então, ela pode indicar ali uma obstrução nos ductos hepáticos, se eu tiver ali uma bilirrubina indireta aumentada, ou a bilirrubina direta, posso ter também ali uma indicação da lesão, né, da falta ali da metabolização, da conversão dessa bilirrubina indireta e indireta. E quando eu tenho um aumento das bilirrubinas, eu tenho também a icterícia, certo? Então, a cor da bilirrubina ela é amarela. Então, quando eu tenho o acúmulo dessa substância no organismo, pode vir a ter ali a cor amarelada, tanto da pele quanto da conjuntiva. Então, por exemplo, os neonatos, ele produz cerca de 2 vezes a 3 vezes mais bilirrubina do que o adulto. Por isso que quando a criança nasce, às vezes ela nasce meio amarela, né? Ela nasce já com um pouco de icterícia. E devido à menor vida média das hemácias, que é de 70 a 90 dias. Então, você tem ali uma maior quantidade de hemoglobina. Lembra que eu comentei que a hemoglobina ela vive em torno de 120 dias no adulto? Na criança, né, no recém-nascido, de 70 a 90. Então, você tem mais quantidade de hemoglobina, por isso que o neonato tem maior quantidade de bilirrubina. E por isso também que o neonato, ele pode ter essa bilirrubina aumentada e ter ali a cor amarelada. E tem algumas questões que vai auxiliar, como o banho de luz, né, que é feito no próprio hospital, para ter a conversão ali dessa bilirrubina. Então, a questão dos valores de referência até as 24 horas após o nascimento vai variar de 1,4 a 8,7. Até 48 horas após o nascimento, 3,4 a 11,5 e de 3 a 5 dias após o nascimento, 1,5 a 12 miligramas. Após o 6º dia, os valores de referência são os mesmos para adultos e os valores elevados de bilirrubina indicam que o bebê apresenta essa icterícia, certo? E o adulto, claro, o adulto também pode apresentar caso tenha uma alteração hepática. A avaliação laboratorial do fígado e das vias biliares, nós temos ali a detecção da lesão hepatocelular, né, a lesão das células hepáticas, determinação do padrão da lesão, se é a nível hepático ou obstrutiva, né, se você tem alguma obstrução do ducto biliar, acompanhar a evolução da doença, então se tem ali uma hepatite ou uma cirrose, como eu comentei, se está na fase aguda, crônica, e também avaliar o prognóstico da doença, e avaliar a síntese hepática também. Então, nós temos ali algumas avaliações laboratoriais do fígado e das vias biliares. Além da bilirrubina, que é quantificada a bilirrubina total, direta e indireta, nós temos as aminotransferases, e nós temos ali a aminotransferase, a alanina aminotransferase, que é o ALT, e a aspartado aminotransferase, o AST. Bastante pedido também nas análises de rotina. A fosfatase alcalina e glutamiltransferase, que é o GGT. Então, vou falar um pouquinho sobre cada uma delas. Bom, as bilirrubinas, nós temos a não conjugada ou indireta, que é aquela que vai do baço para o fígado, antes da conversão. E ela, quando está aumentada, pode ser indicativo de hemólise ou eritropoiese ineficaz. E a captação hepática diminuída, nós temos ali também algumas síndromes, como o próprio jejum, sepse, infecção generalizada, uso de determinados medicamentos, síndromes de Gilbert, enfim. E a conjugação hepática diminuída, nós temos ali, pode ser ali alguma alteração na enzima, a ausência dessa enzima, a icterícia fisiológica neonatal, como eu comentei, porque você tem aumento da concentração de bilirrubina, síndromes também, que pode estar relacionada com essa alteração.
E a conjugada ou direta é depois daquela conversão já no fígado. E pode estar relacionada à excreção canicular diminuída, ou seja, lesão hepatocelular, síndromes também, como síndrome de Durbin-Johnson ou de Rotor, e drenagem biliar diminuída. Então, a conjugada pode estar relacionada a alguma obstrução extrahepática, né? Então, aqui uma litise biliar, um carcinoma, uma estenose, colangite esclerosante, obstrução intrahepática, cirrose biliar primária, tumores, enfim. Então, vejo que, de acordo com a alteração desses marcadores, eu também consigo identificar se é uma lesão ou possivelmente uma obstrução. A fosfatase alcalina, o valor de referência também varia entre os sexos, homens de 40 a 120 unidades por litro e mulheres de 35 a 104. A fosfatase alcalina é um grupo de isoenzimas que agem para remover grupos fosfatos de proteínas, nucleosídeos e uma variedade de moléculas em todo o corpo, e está presente nas membranas de revestimento das células, dos ductos e canalículos biliares. Presente em vários tecidos, como fígados, ossos, rins, intestino e placenta, e um aumento fisiológico na gravidez ou em crianças em crescimento pode ocorrer ali. Aumento patológico na doença de Paget e doença renal e com metástase óssea também posso ter aumento da fosfatase alcalina e aumento dos casos de colestases quando há obstrução do trato biliar. Em caso de colestase intra e extrahepática, pode chegar até 10 a 12 vezes os valores de referência. Então, vejam, quando eu tenho um aumento muito elevado da fosfatase alcalina, eu posso ter essa obstrução dos ductos biliares também. Já a gama-glutamil transferase, o GGT, valor de referência acima de 10 anos para homens varia de 12 a 73 unidades por litro e mulheres de 8 a 41. Então, ela está presente no fígado, no rim, no pâncreas e no intestino, é encontrado nos microsomas hepáticos e nas células epiteliais biliares e a elevação está associada com a elevação da fosfatase alcalina, a glutamiltransferase está associada com o aumento de ALT e é altamente sugestiva de obstrução biliar, né? Então, lembrando que ALT é a abreviação ali de alanina aminotransferase. E sujeito a aumento com indução enzimática hepática devido ao uso crônico de álcool ou drogas como rifampicina e fenitoína. E as aminotransferases, que é bastante sugestivo também, a AST-ALT. Então, quando nós temos ali uma lesão hepática, normalmente se tem o valor elevado de AST-ALT, né, AST acima de 37 e ALT acima de 67, e o estadiamento da lesão, se for aguda ou crônica, eu também tenho ali um indicativo dessas alterações. Então, na lesão aguda, o valor de AST normalmente é maior que 200 unidades por litro e de ALT acima de 300. E AST vai estar maior que ALT. Né? Então, nós temos ali um pico de 1 a 2 semanas e depois você tem a normalização desses marcadores, quando a lesão é aguda. Quando a lesão é crônica, AST está acima de 200 e ALT acima de 300 e a elevação permanece, né, após 6 meses ali. Então, você tem essa análise ao longo desse período também. E as aminotransferases, como que é feita a leitura? É um teste que eu também posso fazer ali através da leitura em espectrofotômetro, né, enzimático colorimétrico. Então, vejam, eu tenho aqui um método cinético em ultravioleta. Aqui são os valores de referência, né, de acordo com a idade, com o sexo. E nós temos ali enzimas específicas fazendo parte também, né? Então, vejam aqui, então, nós temos o L-aspartato e alfa-cetoglutarato tendo ação de ALT e formando ali, por fim, o malato para identificar a concentração de AST e de ALT a formação do lactato, no qual se tem ali o método cinético. Então, nesse método cinético, você vai identificar a ação da enzima, né? Diferente dos outros que eu comentei, o enzimático colorimétrico, no qual nós tínhamos ali a quantificação da concentração, né, do analito. Então, neste caso aqui, ele é cinético, por quê? Porque você avalia a ação da enzima. Então, veja que neste caso eu quero dosar o quê? Eu quero dosar AST-ALT, né? Então, nesse caso, eu quero avaliar como que as enzimas elas estão agindo, se elas
estão agindo de forma normal, se elas estão tendo ali a sua ação normal, né, sua concentração está também de acordo com a normalidade e por isso que faz uma reação no qual ela está inserida e a avaliação ali do produto final, você tem a avaliação dessa ação, né, se está aumentada ou se está diminuída, se está dentro dessa normalidade. Por isso que é uma ação cinética, certo? Com o auxílio ali de uma leitura ultravioleta na análise de forma geral, certo? Então, nessa questão é uma metodologia diferente das outras que eu apresentei anteriormente, quando eu apresentei a análise da concentração de glicose e as outras análises também de concentração ali de alguns biomarcadores de função renal, por exemplo, ok? Então, em relação à análise de AST e ALT, eles acabam sendo bastante pedidos, né, em um exame de rotina, principalmente se é um paciente que já tem um diagnóstico ali de uma lesão hepática ou está fazendo uso de medicamentos que podem ser hepatotóxicos, certo? Ou em situações até mesmo de intoxicação. Quando nós temos ali, por exemplo, uma situação que o paciente tem uma alta ingesta de medicamento que é hepatotóxico, está tendo ali sintomas que pode vir a indicar uma lesão hepática, são marcadores que são feitos ali através de uma simples análise, né, uma análise do sangue periférico, não é uma análise invasiva e através desse marcador você consegue identificar se tem alguma lesão, alguma alteração no fígado. E claro, o médico acaba pedindo outros exames, como por exemplo exames de imagem, entre outros, para identificar de fato o que está ocorrendo com esse paciente. Mas através do histórico, isso também já pode ser ali um indício, né? Pode direcionar esse diagnóstico, ok? Então vamos continuar falando um pouquinho mais sobre esses biomarcadores. Então, em relação a essa conversão, quando nós temos ali um procedimento de determinação da quantidade de ALT, ocorre através de uma série de reações que envolvem esse ensaio. Então, o ALT ele catalisa a formação de glutamato e piruvato pela transferência do grupo amina, da alanina, para o cetoglutarato. E o piruvato sofre redução para lactato pela ação do lactato desidrogenase, que é o LDH, enquanto que a coenzima NADH é oxidada a NAD e é um método cinético realizado em leitura de 340 nanômetros. Por isso que eu falei que é em UV. Você utiliza o espectrofotômetro num raio ali de uma radiação específica, que é ultravioleta, que é lido em 340 nanômetros, ok? Então vamos agora para a nossa situação problema, né? Então a situação problema vai trazer a questão da fosfatase alcalina em uma situação específica. Então vamos dar uma olhada nessa situação problema. Então aqui nós temos a fosfatase alcalina em gestantes, né? Então em uma das análises bioquímicas, Ana, que é a farmacêutica responsável pelo laboratório, identificou o aumento da fosfatase alcalina em uma das pacientes ao avaliar os dados. Ela identificou que a paciente era gestante de 9 semanas. E aí fica a pergunta e vê se vocês prestaram atenção ao longo da aula, né? É normal o aumento de atividade da fosfatase alcalina em gestantes? Então, o que você acha? Será que é normal? Na verdade, é normal, né? Na gravidez, os valores sanguíneos da fosfatase alcalina podem estar ligeiramente alterados devido ao crescimento do bebê e porque essa enzima está também presente na placenta. E durante o primeiro e segundo trimestre da gravidez, retornando ao normal dentro de um mês após o parto. Então, veja que a fosfatase alcalina é uma enzima presente nas células dos canais biliares. A dosagem da fosfatase alcalina no sangue serve para avaliar o funcionamento do fígado e dos canais biliares. E o seu aumento pode indicar lesão hepática, canicular, como colestase, hepatite, entre outros. Mas, nesse caso, como a paciente não tinha histórico, não tinha outros exames que traziam ali essa hipótese, né, de diagnóstico, sabe-se que fisiologicamente, né, durante ali a gestação, se tem esse aumento. Claro, também os níveis de aumento, né, um aumento leve, não é um aumento tão evidente, mas é preciso ali ter esse conhecimento que a própria fisiologia, estados ali fisiológicos, né, estados dos pacientes pode vir a alterar alguns marcadores que não necessariamente são indícios ali de patologias, ok? Então vamos agora ao nosso momento de interação, né? Fica aqui aberto para você conectar ali no Metimeter com a câmera do seu celular ou com o código e responder a pergunta, né? Então, atualmente, qual é o método mais utilizado para a determinação da atividade das aminotransferases? Então, falei aqui durante a aula sobre isso. Vamos ver se vocês acertem, mandem lá na nuvem de palavras e já eu volto. Aproveita também, mandem as perguntas no chat e já eu volto respondendo e mostrando a resposta da atividade.
Bom, uma das perguntas foi a questão em relação à pré-diabetes, né, que eu acabei não comentando, inclusive. Então, foi uma ótima pergunta para resgatar aqui a questão do conceito. Então, pré-diabetes é quando o paciente ele faz o exame de glicose, por exemplo, glicose em jejum, e é identificada ali uma glicose entre 100 a 125 miligramas por decilitro. Então, o paciente que nós consideramos paciente pré-diabético, né, não significa que ele tenha diabetes já instalado, né? É um paciente que está propenso a desenvolver uma diabetes tipo 2, que é aquela diabetes que tem resistência à insulina. E neste caso, apenas, né, com a reeducação alimentar, com a aplicação de exercícios na rotina do paciente, ele pode vir a reverter esse processo, ele pode vir a normalizar a sua glicemia em jejum e não ter ali a evolução do quadro com uma diabetes de tipo 2, por exemplo. Então, nesse caso, nós classificamos diabetes um paciente pré-diabético até uma glicemia em torno de 125 miligramas por decilitro, ok? Outra questão é que existem medicamentos que podem interferir com a metabolização do açúcar no sangue, né? Então, existem alguns antibióticos, alguns corticoides e também pode causar ali, você pode ter ali uma diabetes, né, medicamentosa, por exemplo. Mas, claro, com a retirada, né, com o cessamento do tratamento com esse medicamento, o paciente volta a ter ali a sua glicose normalizada. Então, por isso que dentro do caso, né, todo paciente ele deve ser estudado o seu histórico, também a avaliação clínica e o compilado ali todos os exames junto para ter um fechamento de diagnóstico correto, certo? Então, vamos dar uma olhada na nossa atividade. Então, atualmente é feito em relação à análise aqui, né? Deixa eu voltar aqui. Então, atualmente, qual é o método mais usado para a determinação da atividade das aminotransferases? Então, na determinação da atividade das aminotransferases, nós temos o método cinético UV que eu comentei, certo? Então, esse método, ele é um método que você avalia a ação da enzima e é feito a leitura, né? Essa ação da enzima vai converter ali dentro do meio reacional em um cromóforo também, né? Vai ter uma cor na reação e essa cor vai ser proporcional, diretamente ou inversamente proporcional, à reação, né, à enzima ali, certo? Então, você vai ter diretamente proporcional à concentração da enzima, à atividade dessa enzima, sendo feita a leitura numa fonte de radiação ultravioleta em uma concentração ali, uma absorbância específica. E, em resumo, vamos dar uma olhada recapitulando a aula de hoje. Então, hoje nós vimos a questão da avaliação da glicemia, né, as diabetes, os tipos de diabetes e as análises que são feitas, os tipos de marcadores bioquímicos, a avaliação da função renal, os tipos de alterações que podem ocorrer e também os marcadores, e a lesão e função hepática, mostrando também os marcadores bioquímicos, as metodologias e dando exemplo ali de alterações de doenças que pode vir causar, certo? Então, espero que você tenha gostado, tenha aprendido um pouco mais da bioquímica, né? Tente ali unir esse conhecimento com os outros conhecimentos que nós já estudamos na nossa disciplina e eu encontro vocês na próxima aula.